deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha, que bom. Mais uma vez, se você puder. Palavra do Senhor, aqui a gente está sozinho, mas estamos felizes, estamos todos ainda se desenvolvendo bem. E a gente canta, se empolga, né? Então, está calor aqui, apesar do frio, ventilador ligado, mas nós estamos com calor aqui, nesse tempo que a gente está vivendo. Se você tiver com a sua Bíblia, quero te convidar a abri-la no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 11. Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 11. Quero lhe convidar para algumas reflexões nessa noite. E eu tenho cá no meu coração que nós não vamos conseguir terminar hoje. Eu tenho... Está cortando um pouquinho? Vamos ver aí, vamos ajustar aqui, acho que agora fica. Essas coisas meio diferentes aqui. Vê se agora... Aqui está normal, mais ou menos. Vamos tentar? Coisinha não muda aqui, não se ajusta. Obrigado, Marcos. Você que está acompanhando a gente aí, coloque no link, inclusive aí, do Face ou do YouTube, a família que você está. Semana passada, a gente teve famílias de Sorocaba, família Moleta de Sorocaba, meus amigos lá, família do meu querido Bruno e o seu irmão também assistindo lá de Sorocaba, pessoal do Guarujá também, pessoal da Barra, pessoal daqui da região de Botucatu, de São Manuel, todas essas regiões, pessoas aqui também ajudando a gente e participando do culto, né? Então, queremos agradecer o pessoal de Areópolis, o pessoal da Prata, o pessoal da Barra Bonita, o pessoal de todas as regiões que estão com a gente, agradecer pelo carinho, pelo cuidado e também pelas orações e participação de todos esses momentos. Palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 11. Tranquilo? Está dando certo aí? Está cortando não? Está picotando um pouquinho? Quer trocar? Pode ser. Só vou trocar o microfone aqui, queridos, para a gente diminuir um pouquinho. Maravilha. Eita, funcionando. Me achou aí? Isso. Bom, maravilha. O pessoal que está aqui, tem alguns aqui com a gente acompanhando, está me ouvindo também aí, tranquilo? Me ouve? Caio, está me ouvindo? Maravilha, que bom. Essa semana, uma pessoa me disse pela terceira vez, e eu quero compartilhar com você essa meditação iniciando assim. Ela me disse a frase que eu acredito que talvez você também se associe a essa frase. Ela disse assim para mim: pastor, já estou cansada. Aí eu perguntei, mas cansada do quê? De ficar em casa? Ela falou, não, eu estou cansada de tudo isso já. E eu acredito que talvez você também tenha esse tipo de sentimento. Já está cansado. É cansado de pandemia, é cansado de Covid-19, é cansado de ter que ficar em casa às vezes, em home office, ou ter que trabalhar em menos tempo, não poder fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, visitar alguns entes queridos que estão longe, não dá para viajar, não dá para fazer algumas coisas assim. O fato é que já passamos de 100 dias, já estamos aí trilhando momentos difíceis para todos nós, e o que mais nos deixa triste, eu não sei você, mas eu acredito que esse cansaço que a gente está vivendo, não tem a ver somente com a circunstância, mas tem a ver com o amanhã que essa circunstância nos projeta. Tem a ver que o momento que a gente está vivendo hoje, a gente tenta olhar para amanhã e a gente não vê muita expectativa. A gente não consegue enxergar muita possibilidade, ou uma segurança, ou algo da qual podem nos trazer uma certa tranquilidade momentânea. A gente não consegue enxergar.
E talvez isso tenha causado em mim e você algumas canseiras. Quero colocar aqui, você, assim como eu, participa das redes sociais. E advendo das redes sociais, você cansa porque as pessoas colocando, brigando, aquela coisa toda. Além de política, ainda temos as dificuldades em relação à Covid-19, as coisas funcionando e a vida correndo, a vida acontecendo. E a gente aí triste, isso está cansando a gente. Como eu disse para uma pessoa essa semana passada, eu disse para ela, e daí pastor, você fica nas redes sociais? Eu falei, rapaz, eu fico mais em WhatsApp, ou alguma coisa assim e tal, mas Face, Instagram, o toque do céu que eu solto, outra coisa assim, porque tá chato, tá cansado de se ficar lá. Pelo menos eu não sou muito, porque é tanta coisa desnecessária que eu prefiro fechar o filtro e não ser intoxicado por essas informações desnecessárias. Às vezes também nós estamos por causa da pandemia, por causa do isolamento, inclusive por causa das famílias. Você que é professora há de concordar comigo, né, que às vezes você tem que fazer aula, né, Laurinha, que tem que fazer aula para os alunos online, e os próprios professores não estão aguentando mais isso, estão cansados de fazer isso. Os próprios pais estão cansados de relacionar-se com os filhos via online, e ter que ensinar os filhos, para alguns professores, aí até valeu a pena, porque o pai deu um pouco mais de valor nos professores, que aguentam os seus filhos tanto tempo, e você acha que é simples? Não é não, começou a valorizar melhor os professores, é isso, né? Então, salve para os professores aí, né? No entanto, a gente está cansado de todas as formas possíveis. E essa canseira, ela também se instala no nível espiritual, no nível financeiro, no nível emocional, no nível familiar. Conversando com alguns casais, eles estavam dizendo, e você vai entender melhor isso, que eles estavam, né, como disse uma pessoa para mim, e eu sempre respondo isso para ela, pastor, já teve vontade de separar da esposa? Eu falei, separar não, mas matar várias vezes. E ela também. Já teve vontade de separar do Isaías? Se perguntar para a Gélia, não, separar não, mas matar ele, nossa, direto. Perguntaram isso para a esposa do Billy Graham, e ela respondeu exatamente isso, por quê? Não porque ela queria, mas a ideia de que às vezes a gente está numa tensão dentro da família, dentro de casa, que às vezes a Angélica fala para mim, Isaías, vai treinar? Vai pedalar? Ou seja, sai um pouquinho, me dá uma paz, porque a gente está cansado, porque a gente não vivia tanto tempo junto assim. Nós desaprendemos, ou talvez nunca vivemos assim. Então, alguns casais estão vivendo com crise e cansados em si mesmo, dentro da própria casa. Estranho, mas é o que está acontecendo. Financeiramente, a gente está cansado porque alguns estão devendo, não conseguem trabalhar do jeito que tem que trabalhar para pagar as contas. Outros desesperados porque estão desempregados. Não conseguem achar um emprego, um lugar para trazer suprimento para suas dívidas ou para a sua própria casa. Enfim, todas essas coisas e mazelas estão aparecendo, e talvez você pode pensar, pastor, mas isso são apenas ideias. Deixa eu te mostrar que isso não são só ideias. O resultado de toda essa canseira que nós estamos vivendo está dando em números reais. Uma reportagem em Sorocaba disse que naquela região o divórcio aumentou em sabe quantos por cento? 859%. Na matéria do jornal colocaram quase 900%. E isso em números, se você quiser uma coisa mais precisa, em março a junho, nesse processo todo do ano passado, esse mesmo período que eles fizeram os dados nesse ano, eles tiveram 22 pedidos de divórcio. Nesse ano, nesse mesmo período, eles tiveram 211 pedidos de divórcio, na pandemia. Ou seja, a pandemia tem aumentado, as pessoas não estão se suportando mais, estão cansadas do seu cônjuge, da sua família, estão pedindo para ir embora. Guarda mais esse dado. Na pandemia, o resultado de todo esse momento, de toda essa canseira, as pessoas estão tirando mais a sua vida. O aumento do suicídio está em média de 30% a mais, só nesse período de pandemia. Eu mesmo já conheci algumas pessoas que perderam seus entes queridos a partir de um suicídio. E que estavam bem ou mais ou menos, mas talvez com uma predisposição e de repente essa pandemia, toda essa canseira veio aumentar essa tensão e eles acabaram por si causando o suicídio. Feminicídio, que é a ação ou a morte da mulher, ou a ação de um homem contra a mulher, aumentaram nesse tempo em 22%. Só para você ter uma ideia, em 22% no tempo de pandemia. E também a agressão à mulher aumentaram 40%. A agressão à mulher nas casas, ou em outro qualquer
lugar. E por último, só para você guardar aqui, a venda de bebida alcoólica aumentou na pandemia em 41%. Ou seja, as pessoas ficam em casa, já que não podem ir no bar ou outro lugar, ou beber com os amigos, compraram, aumentaram, levaram para casa, e ali estão fazendo uso da bebida, e talvez os seus familiares estão sofrendo. Talvez responda esse último dado que eu trouxe aqui, algumas das estatísticas superiores. E eu fico pensando, nesse texto de Mateus, capítulo 11, palavras exclusivas de Jesus, quando ele fala sobre exatamente essa palavra que eu quero que você guarde: cansado. Porque o cansaço da qual nós estamos mencionando e está provocando a mim e a você nesse tempo de pandemia, não é um cansaço físico. Porque se fosse um cansaço somente físico, nós, depois de uma noite bem dormida, ou talvez acordar às 11 horas da manhã, dormir às 10 da noite, acordar às 11 da manhã, você está no outro dia assim, zero bala. Mas não está acontecendo assim. Além da gente não poder ou não ter como dormir tanto, ou não está dando certo dormir tanto, porque o sono não é um sono de qualidade, ele não está resolvendo o nosso cansaço. Porque aqui desse texto, a partir dessa ideia, o que Jesus está querendo trazer para eu pensar, e eu quero compartilhar para você, é que esse cansaço que está alojando a minha e a sua vida, não é um cansaço físico tão somente. Talvez seja por parte, mas ele é um cansaço da alma. Ele é um cansaço aqui dentro. Ele é algo que está perturbando a gente, está amalgamando a gente, consumindo a gente, de tal forma que a gente não está conseguindo viver. No máximo nós estamos sobrevivendo. E infelizmente, dito de alguns especialistas, se essa pandemia durar um pouco mais, a gente não sabe para onde esses números vão. Quais famílias restarão? Que tipos de governos nós teremos? Porque infelizmente a expectativa não é das melhores. A expectativa da qual nós estamos olhando para o horizonte não são das melhores. Por isso que nós, enxergando tudo isso, olhamos para dentro da nossa sociedade, da nossa igreja, das nossas famílias, e percebendo que as pessoas estão definitivamente cansadas. E não só cansadas, mas cansadas com os filhos. E esse cansaço tem desconstruído a nossa vida. Porque talvez num texto a gente poderia dizer assim, Jesus dizendo: vinde a mim os que estáis ansiosos. Não tem texto assim. Vinde a mim os que estáis depressivos, também não tem texto assim. Ou talvez vinde a mim os que estáis com ódio, ou os que estáis cheios de raiva, não tem nada disso. Jesus diz apenas a palavra, no texto de Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, 29 e 30, acompanha na sua Bíblia, diz assim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, numa outra tradução, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Nesse texto todo, do versículo 28, 29 e 30, quando Jesus traz, a palavra de convite de Jesus para as pessoas são aqueles que estão cansados. E eu, a despeito dessa palavra, fiquei pensando por que Jesus não convidou os que estão ansiosos, os que estão deprimidos, por que exatamente os que estão cansados? E daí me veio uma meditação, a partir dessa expressão de estar cansado, porque eu não sei se você vai entender, mas eu quero te dar alguns exemplos para você entender isso que eu quero que você guarde nessa narrativa. Mas a expressão de estar cansado, ela é muito forte, porque para mim, cansaço é o ladrão de vida. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu ainda não tive, mas imagina você chegando em casa. E aconteceu isso esses dias, num filme que eu e minha esposa estávamos assistindo. A gente assistindo um filme bem legal. E esse filme, a gente fez até uma série, né, meu anjo? Vários filmes de justiceiro. E esse filme, eles passaram um dia juntos ali, à noite, aniversário da menina. E aquele aniversário, depois eles foram passear no aniversário dela. E infelizmente, a família daquela mulher acabou sendo assassinada naquela noite. Não quero que isso aconteça com você e com ninguém. Mas deixa eu te trazer uma reflexão hipotética para você pensar. Por favor, entenda isso. Imagine se você está chegando em casa, os seus filhos em casa, o seu filho pequeno, pequenininho em casa lá esperando você chegar, e você chega por causa do seu dia, do seu momento, da sua cabeça, estresse do trabalho, você chega extremamente cansado em casa. Cansado. De repente o cachorrinho é o primeiro a te recepcionar. Né? Em casa abre a porta, o cachorro chega, não quero, hoje eu não quero papo com você. Já chegamos porque estamos cansados.
De repente o filho já está na sala cheio de brinquedo, no tapete jogado, esperando você para brincar, e diz aos seus olhos, olhando para você: pai, estava te esperando para a gente brincar. Aí você responde: pai, hoje o papai não está, o papai está cansado. O papai está cansado. E me permita fazer esse tipo de reflexão para você pensar. Você acorda naquele dia, vai descansar porque está cansado, talvez um banho rápido para tentar ver se tem energia, não consegue, dorme, descansa, e acorda no outro dia, e naquele outro dia, por alguma coisa equivocada, o seu filho acaba perdendo a vida. E você só tinha aquela noite, mas porque você estava cansado, você perdeu a última noite de estar com os seus filhos. Por isso que para mim, cansaço é extremamente importante a gente lidar com ele. Porque eu não sei você, mas eu conheço muita gente que está cansado, e essa canseira do dia a dia dessa pessoa, que não é uma canseira do físico, mas é a canseira da alma, como diz Jesus no versículo 29, e acharei descanso para a sua alma, ou seja, é uma canseira aqui interna, que está fazendo com que muita gente perca a família, estejam perdendo relacionamentos com o seu cônjuge, estejam perdendo relacionamentos com o trabalho, e perdendo o trabalho, enfim, perdendo tantas coisas, porque o cansaço está lhe roubando tantos momentos maravilhosos da sua vida. Talvez seja assim a sua história hoje. Talvez por causa da pandemia você esteja cansado. Talvez por causa desses momentos que nós estamos vivendo, você esteja, como o salmista fala no livro de Salmo, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz numa expressão muito bonita: eu logo deito e logo pego no solo porque o Senhor cuida de mim. Talvez isso não é uma realidade para você. Talvez você não esteja pegando no sono fácil, muito menos rápido, contanto ainda que não esteja dormindo bem. Ou seja, nós estamos tentando sobreviver nas nossas noites, para que de repente a gente consiga assimilar alguma coisa no nosso dia a dia. E a grande questão é: o que você tem feito com o seu cansaço? Qual que é a forma que você tem arrumado para, a despeito do seu cansaço, tirá-lo dentro de você? Algumas pessoas têm se utilizado da bebida, tanto é que os dados dizem que isso aumentou em 41%. Algumas pessoas se utilizam de outras formas. Algumas pessoas se afundam na tecnologia, na internet, nas redes sociais, olhando, vendo, bisbilhotando até, para ver se de alguma forma alivia, mas nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Sabe por que não vai adiantar? Antes de aprofundar e a gente tirar algumas lições desse texto, exatamente de Jesus, é porque o próprio Jesus é a resposta para o teu cansaço. Porque o mesmo texto, não aqui Mateus, mas João, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus está dizendo claramente 3 respostas básicas para o meu e para o seu dia de hoje. Quando todo mundo acha que vários caminhos vão levar a Deus, quando todo mundo acha que vários caminhos vão aliviar a sua dor, Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa e é Jesus. Quando várias pessoas estão dizendo, uma verdade, não, a verdade é sua, a verdade é a tua, não, a verdade é a minha, não, a verdade que vale é a do outro, é a filosofia, é a teologia, Jesus vem e diz: eu sou a verdade. É uma pessoa. E quando muitos estão procurando vida, ou tentando encontrar-se na sua vida, sobrevivendo daqui, dali, tirando de lá, tirando de cá, como a gente tem ouvido nesse tempo, essa cultura do cancelamento, e daqui, dali, Jesus vem e diz: eu sou a vida. A vida é uma pessoa. O que Jesus está querendo dizer em João 14,6, exatamente isso, é que toda essa canseira, esse jeito estressante que nós estamos vivendo, só há uma resposta para tudo isso. E essa resposta chama-se Jesus de Nazaré. Porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho da qual você precisa trilhar para entender esse processo. Eu sou a verdade da qual você precisa se embrenhar para você entender o que vai fazer sentido para você. E eu sou a vida da qual o resultado de todo esse caminhar vai ser projetado em você e a partir de quem está com você. Por isso que eu quero que você entenda algumas verdades desse texto. E a primeira verdade que esse texto de Mateus capítulo 11 ensina a gente, a partir disso, é que Jesus está sensível às suas mazelas e dificuldades. Jesus está sensível às suas mazelas e dificuldades. O que o texto está querendo ensinar para a gente é que talvez eu e você passemos por esse tempo de pandemia e o nosso coração talvez fique assim: mas será que Deus se preocupa comigo?
Como eu ouvi algumas pessoas dizendo esses dias, onde está Deus nessa pandemia? Cadê Deus? O que houve com Deus? Por que Ele deixou as pessoas assim? Já passamos de 90 mil mortos no Brasil só, ou seja, tem muita gente morta. E onde está Deus? Como é que está acontecendo? Por que permite-se tudo isso? E a grande questão, a pergunta que precede essa, onde está Deus, é entender, talvez na cabeça de alguns, de que Deus não está nem aí com a gente. E aí vem esse texto na pessoa de Jesus, dizendo para nós, não é Jesus aguardando alguns, não, é a ação de Jesus. É Jesus que convida, dizendo para todos aqueles que estavam ali, dizendo, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Numa outra tradução, talvez Jesus estava dizendo, eu sei que você está cansado. Eu sei que você não está suportando mais viver. Eu sei que você está entregando a chuteira. Eu sei que você já está arriando. Eu sei que você já não está conseguindo mais caminhar. É com você que eu estou falando. Vinde a mim. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Ou seja, a sensibilidade de Jesus a despeito da nossa vida é real e verdadeira. O problema é que às vezes nós nos esquecemos de caminhar espiritualmente com o Pai, e aí nós fechamos os ouvidos e os nossos olhos, e achamos, porque não enxergamos, que Deus não está presente aqui. Deixa eu te mostrar outra ideia. Milhões de pessoas já foram restauradas, curadas, saradas. Onde está Deus aí? Ajudando e curando e fazendo essas pessoas serem transformadas, se recuperando desse Covid-19. Ele está aí. Onde está Deus ajudando os médicos nessa ação, nesse transtorno todo que está acontecendo? Onde está Deus, como nossos irmãos de Botucatu? Onde está Deus em Botucatu naquele tiroteio que tiveram lá? Protegendo, dando ensinamento às pessoas, protegendo os policiais, ajudando. Deus estava ali, inclusive, sofrendo a morte das pessoas que ali padeceram. Deus continua estando aqui. E nessa ação de Deus, quando alguns de nós, e eu quero desafiar você a estar com esse atento ligado, quando alguns estão sensíveis, você consegue ouvir o convite de Jesus dizendo para você, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso eu quero desafiar você nesse primeiro momento, é que Jesus entende a sua dor. Talvez nem seu esposo, sua esposa, talvez nem seu filho, talvez nem os seus pais, talvez ninguém consiga entender a sua dor ou o seu cansaço. E o que Jesus, nessa primeira declaração, quando Ele diz, vinde a mim, Ele está dizendo para nós, eu conheço a sua dor, eu sei que você tem sofrido, eu sei que você tem chorado nas madrugadas, eu sei que você está tentando dormir e não consegue, ou seja, toda essa dificuldade, toda essa correria, todo esse momento, essa pandemia tem tirado o seu sono. Jesus conhece a sua dor, Ele sabe o que você tem enfrentado nessas madrugadas. Por isso que eu quero que você guarde nessa primeira verdade do texto para a gente lembrar. Não se desespere porque tem alguém que sabe o que você está vivendo. Não se desespere porque Jesus está olhando para você e sabe do seu choro e Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima dizendo para você, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está cansado. Mas Ele não só sabe, Ele não só tem o diagnóstico da canseira em mim e em você, mas Ele faz um convite para a gente. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus está nos ensinando aqui, nesse segundo desafio que eu quero que você guarde, é que ao olhar para a situação, não é um olhar apenas de informar-se, ou de saber o que está acontecendo, como muitas pessoas fazem com a gente, passando por dificuldades, pastor, ora por mim, então, vamos orar. Não é só isso que ele está colocando aqui. A postura de Jesus é, ao saber do problema, se manifestar como resposta ao problema. Por isso Jesus aqui faz o seguinte convite, está cansado? Então vem. Está desesperado? Então vem. Está oprimido? Então vem. Como é que está a sua vida, precisando de algo, ou não está conseguindo suportar? Jesus está dizendo com todas as letras, vinde a mim. E essa expressão de Jesus, quando Ele diz, vinde a mim, eu não estou dizendo para você, e me entenda com muita tranquilidade, vinde a minha igreja, não é isso que Jesus está dizendo, e nem eu quero usar dessa palavra para falar isso. Não é a respeito de igreja, não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo que, nesse texto, me convida e te convida a chegar perto dEle, porque é só Ele que tem a solução para esse momento todo que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas eu não posso encontrar uma solução em outros lugares?
pode ser que você encontre, mas eles vão ser de certa forma paliativos. Talvez como band-aid, talvez como esconder o sol atrás da peneira, mas para ter definitivamente algo que vai transformar a sua vida, não tem outra pessoa, não existe outro caminho, não há salvação em qualquer outro lugar, a não ser no nome de Jesus, já diz a palavra de Deus. Por isso eu quero desafiar você a respeito disso, quando ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está convidando a mim e a você para se entregar diante dele e dizer: Senhor, estão aqui as minhas dificuldades. Senhor, eu estou com um problema assim no meu trabalho, eu estou com um problema porque eu não consigo trabalhar, não consigo pagar as contas, vai chegar os boletos, vão chegar as promissórias, eu não consigo. O cartão de crédito não consigo pagar, é aluguel que eu não consigo pagar, as coisas estão aqui. É desesperador para muitos pais esse momento que a gente está vivendo. E o que Jesus me convida e te convida é com uma expressão de amor dizendo: vem a mim, vamos conversar, vinde a mim. E esse convite me leva e te leva a uma responsabilidade. Por isso eu quero aqui colocar simples a despeito disso. Por que Jesus nos convida? Vinde a mim. Porque hoje, as religiões, ou até mesmo as igrejas evangélicas, dizemos assim, elas estão invertendo um pouquinho essa história. Elas estão dizendo assim para nós às vezes: viu, Jesus quer te ajudar, então você chama Jesus para vir, e vem Jesus me ajudar na minha canseira, e como se você estivesse numa moto, bota Jesus na garupa e vamos junto. Ou seja, o que a gente está ouvindo hoje nas comunidades é a inversão desses valores. E Jesus quebra essa inversão, dessa responsabilidade, a partir dessa palavra que ele dá, do convite: vinde a mim. Ou seja, não é você que vai determinar mais como vai funcionar, não é você que vai mais ajustar, porque você com as suas próprias forças não funcionou, não deu certo, não foi muito longe. E aí Jesus vem e diz para a gente assim: vinde a mim, ou seja, é depois de mim. Eu vou tomar a frente e você vem atrás. Como exemplo que eu dei da moto, é Jesus senta no piloto e a gente senta atrás. Mas a grande questão, sabe o que é? E eu quero desafiar você aqui para a gente concluir. Sabe por que muitas pessoas não querem sair do cansaço? Sabe por que muitas pessoas às vezes vivem esse estilo de vida, mas não conseguem sair dele, apesar do convite claro e evidente de Jesus, uma declaração de amor por mim e por você? É porque a gente não quer perder o controle da nossa existência. Porque a gente não quer abrir mão de quem nós somos, não queremos abrir mão das nossas ações, não queremos compartilhar a direção, controle da nossa vida com ninguém. Por isso que Jesus por várias vezes confronta não só os discípulos, mas as pessoas, e pela palavra minha você dizendo: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se você quiser vir após mim, abra mão de algumas coisas. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo várias vezes, e nessa palavra é uma declaração de amor sim, mas é uma verdade que a gente precisa pensar, e eu quero que você guarde isso, é que para tirar essa canseira, para você se aliviar desse processo que você está vivendo, a primeira ação é você reconhecer que pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio jeito, você vai só ter fadiga, canseira e não vai chegar muito longe. Mas hoje Jesus, olhando para isso, ele diz para você: vinde a mim, vem comigo, eu quero te ajudar, eu sei o que você está vivendo, e eu quero te ajudar, vem. E por último, concluindo, a grande questão é que todo convite requer uma resposta. Todo convite requer uma resposta. Quando a gente brinca com alguns aqui, vamos comer um churrasco, e a gente marcou um churrasco essa semana, né, Luiz, de novo, mas entre uns 2, 3 ali só, tá? E a gente tentando fazer, mas alguns furaram, né? A gente fica esperando uma resposta, né, Luiz, de um convite que a gente fez. Então, não sei. Alguns até, não sei se é verdade, Luiz, mas eu vi que alguns dizem assim: a minha mulher não deixou. É verdade, Luiz? É, né? Mas todo convite espera uma resposta. Todo convite a gente espera uma resposta. E a grande questão, exatamente essa que Jesus está fazendo, é como que você vai responder a Jesus sobre esse convite que Ele está fazendo para você.
Porque nessa noite Jesus está dizendo ao teu coração, para a tua casa, para a tua estrutura, para os teus ouvidos espirituais, muito claro: eu sei o que você está vivendo e eu quero te ajudar. Sabe qual é o convite? Vinde a mim. Palavras de Jesus para você e para mim. O que você vai fazer diante disso? Você vai se calar? Vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar sofrendo? Vai continuar com a força do seu braço? Vai continuar magoando pessoas? Vai continuar lutando, trombando em parede, dando cabeçada? Vai continuar do seu jeito mesmo? Até quando você vai continuar assim? Se hoje tem um convite para você dizendo: tudo pode ser diferente mesmo em meio à crise. Por isso, se eu puder lhe dar alguns desafios e alguns conselhos, eu diria para você: primeiro, se é verdade, pastor, o que o senhor está dizendo, se Jesus é capaz de me confortar, me consolar e me ajudar nesse tempo de crise, eu creio nisso. Eu quero desafiar você. Primeiro, chegue para Jesus e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo mais sozinho. Eu não consigo mais sozinho. Tenha misericórdia de mim. Segundo desafio que eu te faço, coloque-se diante de Deus, dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual que é a ação que eu preciso fazer, ou o que eu preciso deixar de fazer, para que o Senhor comece a construir isso em mim? E a terceira verdade: entenda que Deus tem grandes coisas a seu respeito, e por isso que Ele tem uma declaração de amor sobre você, dizendo: eu sei o que você está vivendo. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você não está mais suportando. Por isso que nessa noite, essa declaração de amor é para você, dizendo: que tal a gente viver uma nova história? Semana que vem, eu quero te convidar para a gente descer para o versículo 29 e entender como é que funciona isso. Porque não tem a ver só colocar Jesus aqui, Jesus pilotar a moto, você sentar atrás e falar: e agora, Jesus? Agora você descansa. Não, não é só isso. Tem algumas coisas que eu e você precisamos entender sobre responsabilidade quando seguimos a Jesus. Porque caso contrário, vai vir tudo de novo. A gente vai sofrer tudo de novo. E não é isso que Jesus quer para mim e para você. Jesus quer nos dar uma nova forma de vida. Mas para isso acontecer, você precisa responder ao convite quando Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo